Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos queridos internautas, que todos nós possamos ter um dia de paz, de luz, de amor, que os bons espíritos da nossa casa possam envolver a cada um de nós, envolver o nosso querido e muito querido Ubira, que irá fazer o seu estudo na manhã de hoje, do Livro dos Médiuns, que ele vai falar do capítulo 31, dissertações. Os itens são de 11 a 14, e o Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, que é o item 14, o perdão das ofensas. A gente vai lembrando que a nossa casa tem uma obra social que leva o nome do nosso muito amado Antônio de Aquino. Esse espírito tão amoroso que cada um que entra na sua obra social, aos dias de sábado, que é o caso aqui na nossa casa, ele oferta um lírio perfumado, fluídico, para cada um de nós, como um sentimento de gratidão que ele tem a nós, né? De podermos estar na obra social que leva o seu nome. Então, aqueles que puderem vir conhecer, venham conhecer a obra social. Nós atendemos aqui desde bebês no berçário até as mães. Então, que a gente venha conhecer essa obra. Essa obra é muito, mas é muito bonita e muito apaixonante. A gente que trabalha na obra social, a gente se apaixona por esse trabalho. Então, que todos nós possamos vir conhecer. E se ficarmos extremamente apaixonados, a gente vai se dirigir à direção da casa e pedir a ela: eu também quero participar da obra social. Então, que a gente analise, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem de estar junto ao próximo e fazer a nossa parte que nos cabe na criação. E como a gente tem a obra social, a gente lembra que a obra social vive de doações. Nós damos cestas básicas aos assistidos. Aos dias de sábado, né, as crianças têm um café da manhã, as mães. Tem ocasiões que nós temos nas mães, 95 mães, crianças, né? O berçário, as fraldas, eles chegam aqui, são todos bem tratados. A gente também pede roupas, aqueles que tiverem roupas em bom uso, também para a obra social e para o bazar que está sendo montado aqui na nossa casa. Lembramos também da livraria. A livraria também é uma forma de ajudar a nossa casa. E nós temos grandes promoções aqui na nossa livraria. A gente também solicita que vocês passem lá para conhecê-la. Então, a gente vai dando início à nossa reunião, como eu falei, do Livro dos Médiuns, e vamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos. Item 14, o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinamentos de Jesus, que mais deve impressionar a vossa inteligência
e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansietude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Escutai, pois, esta resposta de Jesus. E, como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo por ordem daquele que, do alto dos esplendores celestes, olha sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, a vossos irmãos, assim como tendes necessidade que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Não haverá nenhum mérito em desculpar os erros dos vossos irmãos, se eles apenas vos tiverem feito pequenas ofensas. A gente vai parar aqui, vai solicitar, e vocês façam um complemento desse item que é belíssimo. E vamos então agora elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus e solicitar a Ele que ampare a todos nós que aqui viemos buscar os conhecimentos da tua doutrina, Jesus. Ampare o nosso querido e muito amado Bira, que irá trazer os seus ensinos, que o nosso altivo possa abraçá-lo nesse momento. Pedimos também aos trabalhadores espirituais da nossa casa, no nome do nosso muito amado altivo, que ele possa envolver a todos nós, nos dando paz, entendimento e luz. Pedimos então a vocês, amigos queridos, pedimos a Ti, Jesus, como Mestre neste momento, e a Deus, que é o nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor, que nos dê a permissão para iniciarmos a reunião pública do Livro dos Médiuns da manhã de hoje.
Graças a Deus. Como eu falei, o nosso querido Bira, né, esse muito querido, ele vai hoje nos falar do livro dos Médios, que é as dissertações, o capítulo 31. Eu vou ler só um pedacinho do item 11, pelo qual o nosso querido vai começar. Diz-nos o item 11: o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médios. Os mistérios dos Elises baseiam-se na mediunidade. Os caldeus, os assírios, possuíam médios. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da filosofia. Ele ouvia sua voz. Então, agora nós vamos ouvir o nosso companheiro Bira. Bom dia a todos e bom dia a todas. É muito bom a gente estar numa casa espírita, né? Porque a gente sempre sabe que nunca nós estamos sozinhos. Às vezes, né, as pessoas ficam comentando, mas tem pouquinha gente lá, né? Podia encher aquilo. E a gente se esquece que uma casa espírita não é só para os espíritos encarnados, é também para os desencarnados. E, com certeza, aqui nós temos muito mais desencarnados do que encarnados nesse momento, né? E, aos pouquinhos, a gente vai atingindo a nossa meta, né, de alastrar, de fazer com que a doutrina espírita chegue a todos aqueles que precisam de esclarecimento e de consolo, que é todos nós, né? Cada vez mais precisamos nos esclarecer para que a gente possa entender pelo menos um pouco de tudo aquilo que vem acontecendo em torno da nossa vivência aqui na Terra nesse momento, né? Estar reencarnado, vivenciando tudo aquilo que a gente está vivenciando é uma bênção muito grande para todos nós. E sempre temos que agradecer a Deus por essa grande oportunidade. Hoje, quarta-feira pela manhã, né, eu tenho um contrato aqui com a Casa de Altivo, toda segunda, quarta do mês, né, me comprometi a estar aqui, né, porque eu jamais diria não para Altivo, que foi a pessoa que abriu os meus caminhos, que me ensinou muito, me ensina até hoje, né? Então eu tenho uma dívida muito grande com esse meu irmão querido. E sempre peço a Deus que um dia permita que eu possa reencontrá-lo, né? Para que a gente dê continuidade a essa nossa caminhada em torno daquilo que a gente acredita. E o que a gente acredita são os ensinamentos de Jesus, o Cristo, né? Livro dos Médios. Hoje é consagrado o dia para o estudo do Livro dos Médios. Então, aquele que se diz médium, ou aquele que tem a possibilidade de exercer sua mediunidade, porque, na verdade, todos nós somos médios, que é orgânico, não é nada do outro mundo, né? Todos nós somos, mas alguns vêm com a possibilidade de utilizar essa mediunidade a serviço do seu próximo. E esse próximo encarnado ou esse próximo desencarnado. Então, a mediunidade, ela tem esse viés, ela tem esse objetivo, fazer com que a gente possa, se utilizando dela, trazer um bem-estar não só para o médium que dela faz uso, como também daqueles que vão ser orientados, agraciados pelas comunicações mediúnicas. E o Livro dos Médiuns, a gente sempre tem que lembrar isso, é um guia dos médiuns e dos evocadores, assim Kardec colocou à sua época. Lembrando que esse livro, se não me engano, é 1864, né? Então é o segundo livro do Livro dos Espíritos. Da segunda parte do Livro dos Espíritos sai o Livro dos Médiuns, da primeira Gênese,
da segunda o Livro dos Médiuns, da terceira o Evangelho, da quarta o Céu e o Inferno. Então, todos esses livros posteriores, eles saem do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Médiuns diz para a gente assim, que é o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Então, é um ensino especial que os espíritos nos trazem, né? Que Allan Kardec compilou, organizou, arrumou para que a gente pudesse estudar. O gênero de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível. É dessa forma, a partir da utilização da mediunidade, é que nós vamos nos comunicar com os espíritos, com o mundo invisível, com o mundo não palpável, né, não concreto. O desenvolvimento da mediunidade. As dificuldades e os tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo. Ensina tudo isso aqui, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos, como a gente colocou, é a parte da segunda parte. Houve uma época, né, 50, 60 anos aí atrás, em que se privilegiava mais a questão do fenômeno, né, entre nós mesmos, aqui espíritas com mediunidade. Então se dava muito mais valor, se colocava muito mais em evidência os médiuns que tinham o fenômeno, que se comunicava, por exemplo, era comum em algumas reuniões ter reunião de desobsessão com plateia, né? Hoje a gente já não faz mais isso. Por quê? Por conta do estudo que a gente faz. Antigamente as pessoas não se preocupavam muito com o estudo, apesar do livro tá aí desde 1850, né, para cá, né? Mas as pessoas não se preocupavam muito com os estudos, então era mais visível a questão da fenomenologia, né? Das exteriorizações que os médiuns ali colocavam. E isso vem lá desde as mesas girantes, que era um espetáculo, né? Precisou a Kardec, com a sua inteligência, né, trazer para nós todos esses conceitos de que se aquela mesa se movimentava é porque tinha um princípio inteligente ali nela. E esse princípio inteligente sendo estudado, chega-se à conclusão que somos todos nós os médiuns, né? E hoje, já está no final aqui o estudo do Livro dos Médiuns. A gente já chega no capítulo 31, que é lá quase no final, e que vai falar das dissertações. E o que seria isso aqui, né? Falar das dissertações. Então, para a gente se situar aqui, né, no nosso contexto. As dissertações espíritas, né? O que seria isso? Acreditamos que as anteriores já foram aqui estudadas. Vai falar acerca do espiritismo, de uma maneira geral, vai falar sobre os médiuns, vai falar sobre as sociedades espíritas e as comunicações apócrifas. A gente está exatamente na parte que fala sobre os médiuns. E o que seriam essas dissertações espíritas? Para a gente se situar onde a gente vai aqui dar uma refletida a respeito do que Kardec traz para a gente. Reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos, ou seja, várias comunicações houveram que não entraram no escopo de estudo de O Livro dos Médiuns, mas são muito importantes e muito interessantes. Então, Kardec resolveu trazer para o final algumas dessas comunicações. E são várias, São Luís, Fénelon, Joana d'Arc e por aí vai. Reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos que completam e confirmam os princípios exarados nesta obra. Então, é como se fizesse, assim, como se fechasse com uma chave de ouro tudo aquilo que a gente vem estudando antes, né, das explicações que Kardec nos traz a partir das comunicações dos espíritos.
poderíamos inseri-los em muito maior número, ou seja, isso daqui foi uma seleção, tinha muito mais comunicações. Então, Kardec selecionou alguns que ele achou importante e que tinha a ver com todo o estudo que foi feito antes, né? Então, ele podia ter muito mais do que isso. Limitamo-nos, porém, aos que, de modo mais particular, dizem respeito ao porvir do Espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Então, ele selecionou, dentre aquelas comunicações espontâneas, aquelas que tinham mais a ver com os médiuns, com as sociedades e com o Espiritismo de uma maneira geral. E aí trouxe para nós algumas dessas dissertações. Damo-los também como instrução e como tipo das comunicações verdadeiramente sérias. Todo esse material passa por o crivo da razão. Então, não é porque é mais bonito, não é porque traz notícias sensacionalistas, né, que seriam escolhidas para compor a obra que Kardec nos trouxe. Encerramos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas apropriadas a torná-las reconhecíveis, que vai ser depois, quando a gente acabar, né, de estudar o que a gente vai estudar hoje. E hoje a gente está no capítulo 31, do 11 ao 14, né? Então, vamos lá achar aqui, que são muitas, são boas essas comunicações, viu? Vale a pena vocês lerem em casa e refletirem em torno dela. Aqui está o 10, que é sobre os médiuns. Então, essa parte que a gente vai ver hoje é sobre os médiuns, sobre nós. E no 11, vamos pegar algumas coisas aqui para a gente refletir. Ele diz assim: o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Então, muitas pessoas ainda acham que foi Kardec que trouxe esse conceito, essa questão da mediunidade. Não, a mediunidade existia antes de Moisés. Né? Moisés, por ser médium, psicografou os 10 mandamentos. Né? Fantasiaram bastante, né? Aquelas linhas de fogo vindo, escrever na tábua e etc., coisa e tal. Isso é para dar muito mais importância àquilo naquela época, porque era dessa forma que a gente acreditava naquilo que a gente deveria acreditar, ou que as pessoas colocavam para que a gente acreditasse. Né? Então, com o estudo, com o progresso, com o acompanhamento de tudo que vem acontecendo, chegou-se à conclusão de que nada daquilo existiu. E sim, Moisés psicografou, né, essas leis, esses 10 mandamentos. Os profetas eram médiuns. Todos nós somos médiuns, todos nós fomos, né, em qualquer reencarnação, fomos médiuns, né? E aí ele diz: todos os povos tiveram seus médiuns, e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que as vozes dos espíritos benfazejos que a dirigiam. Quem conhece a história de Joana d'Arc sabe que ela, francesa, né, invadiu a Inglaterra sob o comando dela, mas não foi porque ela, Joana d'Arc, fez isso. Ela fez isso com orientação do plano espiritual, dos espíritos que acompanhavam ela ali. Né? Quem lê a história vai percebendo isso. E até o próximo item é até uma comunicação dela, da Joana d'Arc. Né? Esse dom que agora se espalha, raro se tornara nos séculos medievos. Né? É um dom que a gente traz com a gente e que hoje é muito comum para todos nós percebermos. Mesmo, é interessante que às vezes a gente percebe que mesmo as pessoas que não têm o estudo da doutrina espírita já se refere sobre mediunidade, sobre vida após a morte, sobre tudo isso que a gente estuda. Por quê? Porque ouviu falar. E nesse ouvir falar, o espírito, que está aquela personalidade naquele momento, aceita aquilo como verdade, mesmo sem ter estudado. Porque a gente caminha para isso, né? A aquisição de conhecimento.
quanto mais conhecimentos eu adquirir, mais isso virá à tona quando eu precisar desses conhecimentos para resolver, né, os meus ditos problemas ou para resolver as questões da minha vida, né? A França dos últimos séculos, zombeteira e preocupada com a filosofia, que, pretendendo extinguir os abusos da intolerância religiosa, abafava sob o ridículo tudo o que era ideal. A França tinha que afastar o espiritismo, que progredia sem cessar ao norte. Quando do surgimento do espiritismo, né, lá pelos idos dos anos de 1850, a França estava ali naquele momento tentando combater tudo que era voltado à religião, né? Sempre houve essa questão dessa briga, dessa disputa entre religião e política, né? Então, sempre houve, igual também ciência e religião, sempre há esses entreveros entre esses dois segmentos, né? E a religião, principalmente a católica da época, né, quando começou a tomar um vulto muito grande, a França tentou, de todas as formas, abafar. E aí surge a questão do espiritismo, que é dada como ciência, como filosofia e como religião, mas que na época se via mais como mais uma religião que surgia naquela época. Então a França tentou abafar e afastar isso, né, de todos, para que não se integrasse a isso. Porque estava crescendo naquela época, mas não crescendo porque as pessoas acreditam nos conceitos que a doutrina nos traz hoje, mas sim nos fenômenos que ela via ali naquele momento. Então isso é que chamava atenção, né? E aí havia essa disputa e essa briga. Aí vem um trechinho, um parágrafo muito bom para a gente refletir em torno dele. Permitir a Deus essa luta das ideias positivas contra as ideias espiritualistas. A França, naquele momento, vivia o positivismo, porque o fanatismo se constituía a arma destas últimas. Então, até hoje, isso acontece, né? E a gente vê a 3x4 aí. Pessoas, quando entram em contato com determinadas crenças, elas, ao invés de buscar se aprimorar e estudar aquilo que ela está acreditando naquele momento, ela começa a ficar fanática, né? Começa até a entregar a sua própria vida àquele conceito que ela está ali seguindo naquele momento. Isso acontece até na doutrina espírita e no espiritismo, né? Por quê? Às vezes não é por uma questão voltada para o mal, não. É porque a única teoria, digamos assim, que responde às nossas questões existenciais é a doutrina espírita. Eu não tenho dúvida disso. Então, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, ela vai respondendo aos nossos questionamentos. Ela vai tirando as dúvidas que a gente carrega, às vezes há milênios. E isso consola, esclarece e vai me consolando. A gente vai entendendo determinadas questões pelas quais a gente passa aqui na Terra nesse momento. Não tem muito tempo que eu entrei em contato com o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que... E aqui comigo está um amigo de 30 anos ou mais, que a gente estudava junto no Centro Espírita Maria Angélica. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com o Livro dos Espíritos. E aquilo foi me trazendo assim um conforto, um alento tão grande, que aí a gente, entre aspas, se fanatiza. A gente não quer saber de outra coisa, que a gente quer saber daquilo que nos faz bem. E se os conceitos que a doutrina me traz preenche tudo aquilo que me agonia, que me faz sofrer, eu não quero me ver livre disso, eu quero cada vez mais me integrar. Então a gente começa a ler milhares de livros, né? Se afunda, vai a todas as reuniões, começa a estudar desesperadamente, só fala nesse assunto, né? Vira, né, frequentador assíduo das casas espíritas e por aí vai. E isso aconteceu comigo.
é uma espécie de fanatismo, porque a mediunidade até então, até esse período, que eu não encontrava explicações que eu precisava para atender às minhas próprias necessidades pessoais, né? Eu fui encontrar na doutrina espírita. Então, se você tem uma dor de cabeça muito grande, né, e um remédio faz com que aquela dor de cabeça cesse, toda vez que você tiver dor de cabeça, você vai querer tomar aquele remédio para poder se ver livre daquela dor. Então, no meu caso, a doutrina espírita serviu muito para isso. Ela me explicou, ela me aliviou, né, nos meus tormentos. Isso não quer dizer que os meus problemas, eu não gosto muito dessa palavra não. Eu utilizo mais oportunidade, porque eu acho que problema para a gente são oportunidades, né? Então, a gente, às vezes, é que só encara como sendo problema e não sai daquilo. Quando você encara como oportunidade, você começa a buscar mecanismos para sair daquele seu tormento, né? Então, eu tinha muita vontade de estar muito integrado. E, graças a Deus, estou até hoje, né? Estudando sempre, trabalhando sempre, porque quanto mais eu entro em contato com isso, por isso que eu nunca digo não a nenhum convite que tenha a chancela da doutrina espírita, eu estou lá, porque aquilo acrescenta a mim. Eu não tenho a pretensão de vir aqui falar para vocês e ensinar para vocês absolutamente nada, né? Eu venho aqui porque eu preciso disso, né? Então, cada vez que eu falo, eu sou o primeiro a ouvir. Então, eu que tenho que refletir, eu que tenho que estudar. Então, os outros, eu não sei o que vocês estão pensando, né? Eu não sou mágico, não sou Deus, né, para saber o que o outro pensa. Então, eu é que tenho que estar pensando nisso aqui para poder estar desenvolvendo o que eu estou desenvolvendo. E quanto mais eu faço isso, mais eu atendo às minhas necessidades de espírito que sou, na personalidade que estou. Porque eu não sou Bira, eu estou Bira, né? Eu sou espírito. E o espírito necessita dessas explicações, desse entendimento. Então ele fala isso, né, que permitir a Deus essa luta das ideias positivas quanto às ideias espiritualistas, porque o fanatismo se constituir a arma destas últimas. Agora que os progressos da indústria e da ciência desenvolveram a arte de bem viver a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes, quer Deus que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Alma e espírito é a mesma coisa. A alma se fala quando estamos reencarnados. A alma reencarnada. E espírito quando desencarna, sem o corpo. Então, o espírito, ele é sempre, né, para sempre. Ele é imortal. Não significa que a alma também não seja. Ela é imortal. Mas a tendência dela é sempre quando a gente reencarna, a gente adquire o mesmo corpo com a nomenclatura do espírito para a alma. Não sei se vocês entenderam. Porque para mim é a mesma coisa. Espírito e alma é a mesma coisa. Eu não sei nem por que eles fazem essa diferenciação. Eu penso que é para diferenciar. Eu estou reencarnado aqui nesse momento, sou espírito. Mas nesse momento esse espírito é a alma que vai adquirindo o que precisa adquirir. Quando desencarna, não se fala mais alma, se fala espírito, né? Quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser, isto é, o fim e o objetivo da vida. O aperfeiçoamento moral. Nós estamos na Terra hoje, queiramos ou não, para evoluir. Eu não venho aqui à Terra para ficar rico, eu não vim aqui à Terra para ser mais bonito, mais isso, mais aquilo. Ter mais poder, né? E ter todas essas mazelas que nós, às vezes, faz com que a gente sofra demasiado porque a gente ainda não consegue enxergar aquilo que a gente tem que enxergar diante de nós.
E quando a gente começa a refletir em determinadas coisas, por que eu passei uma reencarnação lutando tanto para adquirir um certo poder ou uma certa quantia de dinheiro, se amanhã tudo vai ficar aí? Se eu vou embora para a espiritualidade, que é a minha vida verdadeira, e lá eu não vou precisar de nada daquilo que eu lutei aqui. Por que eu não luto para adquirir os bens morais? Por que eu não faço isso? Né? E muitas das vezes eu me esqueço desses bens morais para poder adquirir, para poder ter os bens materiais. Só que os bens materiais, eles vão ficar, eles não vão conosco. Quem vai conosco são exatamente os bens morais que a gente não exercita, que a gente não busca, que a gente não corre atrás. Então, enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ficar no processo de reencarna, desencarna, e o que é mais importante nisso tudo, vamos reencarnar num planeta que é de provas e expiações, porque eu preciso estar nesse planeta de provas e expiações para poder aprender, porque minha energia está compatível com a energia desse planeta. Então, eu preciso estar aqui para poder aprender, evoluir. Eu não estou aqui para disputar nada com ninguém, ter mais do que qualquer um e etc. Coisa e tal. Eu estou aqui para evoluir. Então, primeiro, isso não é egoísmo, é amor próprio, eu tenho que entrar em contato comigo. Comigo, não é com o outro. Eu tenho que entrar em contato comigo. O que me faz bem? Isso espiritualmente, moralmente falando, não é materialmente. Materialmente a gente já sabe. Né? O que me faz bem, moralmente falando, espiritualmente falando? Como é que eu me sinto melhor? E com certeza a gente vai chegar à conclusão que a gente se sente melhor quando a gente faz o bem ao próximo. Quando a gente procura amar uns aos outros, tal qual Jesus nos ensinou. Tal qual Jesus nos ensinou, não tem outro caminho. O caminho é esse. E esse é o exercício que a gente tem que fazer todas as vezes que a gente parar para pensar que eu estou aqui para progredir. Eu não estou aqui para amealhar bens materiais. E essa comunicação é do Pedro Joti, que é exatamente pai do médium que fez essa comunicação. E ele diz, o espírito humano segue em marcha necessária. O espírito humano, todos nós, segue em marcha necessária. Imagem da graduação que experimenta tudo que povoa o universo visível e invisível. Queiramos ou não, a gente vai passar por tudo, né? Por questões de raça, de gênero, de poder, de dinheiro, de pobreza, de riqueza, não importa, a gente vai ter que experimentar tudo isso, para que dessas experienciações que a gente fizer, a gente possa alimentar e fortalecer o espírito para os novos embates que virão, né? Aí a gente vai passar agora para a comunicação da Joana d'Arc, né? São acho que 4 comunicações dentro desse. Joana d'Arc, Pascal e Delfina de Girardin. São esses 4 que cabem para hoje. Então, Joana d'Arc diz para a gente assim, Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes, a quem ele favorece com mediunidade, né? Então, Joana está falando que ela foi favorecida, ela se encarregou, né, de desempenhar essa função por conta da mediunidade que ela tem, né? Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm e tantos maiores são esses perigos, quando se originam dos favores mesmos que Deus lhe consegue. Então, quanto mais ela avança, mais ela quer fazer, ela tem os seus ideais, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante também, que a gente vem estudando mais atualmente. É a questão do sentido de vida. Qual seria o sentido de vida de Joana d'Arc? Né? É lógico que ela, por ela não disse assim, eu vou invadir a Inglaterra.
eu vou tomar o poder na Inglaterra. Não, ela não poderia fazer isso se ela não tivesse acompanhada de espíritos que a levassem a fazer isso, porque ela era a pessoa mais capacitada, não só por conta da mediunidade para ouvir, né, os espíritos a orientarem, como também a pessoa que ao longo do tempo já vinha exercendo nas suas reencarnações condições apropriadas para que nessa reencarnação ela pudesse fazer o que ela fez. Então, ela tinha um sentido de vida, tem filmes sobre isso, tem livros sobre isso, né? Ela ali tinha um sentido de vida que era libertar a França do jugo da Inglaterra, né? Então, ela fez isso com bastante... e foi queimada na fogueira, né? Pelos ingleses, né? Então, é algo que ela fez, e é engraçado que a gente vê que esses mártires todos, né, eles sofrem muito no final da sua vida, né? Isso a exemplo de Jesus, né? Que sofreu bastante sem ter feito mal algum, né? Então, esses nossos irmãos, eles precisam passar, né? Alguns livros e algumas biografias remontam que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas, né? Então tinha que passar por um sofrimento grande para poder, né, fazer com que aquele espírito pudesse entender que não se faz o mal a ninguém, né? Então, como Jesus disse, né, se você usa a espada, pela espada perecerá, né? Então, é aquilo que você fez, aquilo você vai ter, de alguma forma, passar para que o espírito entenda que você não tem que fazer o mal a ninguém, né? E isso acontece mesmo sem a gente saber. Não precisa ser dessa forma. Muitas coisas acontecem aqui na Terra conosco e que a gente pensa que isso surgiu do nada. Nada surge do nada, porque o nada não existe. Então, tudo tem seu motivo de ser. Se eu contrair um câncer, aquilo tem uma história por trás daquele câncer contraído. O lance não é você ter o câncer, o lance é o que você faz com o seu câncer. E o câncer que a gente está falando não é o câncer físico que se tira com bisturi, é o câncer da alma, que só é retirado quando você entra em contato com o Evangelho de Jesus. Então, a gente vai amenizando, vai aceitando, vai entendendo. E quanto mais a gente faz isso, a vida vai ficando mais fácil para todos nós, né? Basta a gente querer. Aí Joana diz, né, as faculdades de que gozam os médios lhes granjeiam os elogios dos homens. As felicitações e as adulações, eis para eles o escolho. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem-no aos seus próprios méritos, né? Não, aí as pessoas não entendem aquilo porque não têm o conhecimento, então acham que aquilo é dela, né? Pertence a ela, que de fato pertence, mas aquilo só pertence a ela porque Deus deu capacidade para que aquilo pertencesse a ela. Então não é dela porque ela não é Deus, né? Tem a história de Alarico, né, que foi Jesus Gonçalves, que foi Richelieu, né, que é uma história belíssima, que levou 1500 anos para reconhecer Deus, né? Então, quando era Alarico, e até mesmo quando Jesus Gonçalves, né, ele, ateu, se achava o Deus. Então, não tinha outro Deus, o Deus era ele. Então, tudo aquilo que ele tinha, de bem ou de mal, era uma aquisição dele. Lógico que é uma aquisição dele, ninguém, né, vai contra isso. Mas a gente só tem as nossas aquisições por conta de nosso pai ter dado a faculdade própria para que a gente pudesse ter essa aquisição. Porque se ele não tivesse dado, a gente não teria. E aqui, no final, ela diz assim: nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo. Ela está falando de alguém, do soldado, do general,
de alguém físico? Não. Quem é o pior e mais cruel dos nossos inimigos? O orgulho, que está dentro de nós. Nós carregamos o nosso próprio inimigo. Por isso que a gente fala, olhe mais para você e deixe de olhar para o outro, né? Você só olhe para o outro quando o outro te pedir, te necessitar da sua ajuda. Se ele não te pede a sua ajuda, olhe para você, porque você precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Nós estamos num planeta de provas e de expiações. Então, a gente precisa de muita ajuda. Mas eu não posso me ajudar se eu não fizer esse movimento. A gente passa muito mais tempo querendo salvar o outro, curar o outro, modificar o outro, viver a vida do outro, né? Sofrer pelo outro, quando não vai conseguir nunca fazer isso. Você pode fazer isso tudo para você, mas nunca com relação ao outro. Agora, quando o outro pedir ajuda, faça, vá, porque vai te ajudar a você encontrar em você mesmo aquilo que te aflige, né? E espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns, Joana d'Arc, a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já o disse, é o orgulho. Aí vem aquela questão. Eu entendo doutrina espírita como reflexão. Eu leio algo desse tipo, eu paro para pensar. Eu paro para refletir. Espera aí, ela está falando que a pior coisa que a gente tem dentro de nós, o nosso pior inimigo, é o orgulho. Como é que anda o orgulho que eu tenho? O orgulho que eu possuo, o orgulho que está dentro de mim. Se eu ainda não consigo, aí eu vou procurar saber o que significa orgulho. Qual é o significado desse sentimento, né? Aí eu vou lá buscar. Porque hoje a gente tem possibilidades muitas para isso. E eu vou entender com aquilo que eu li ali, qual é a definição de orgulho, se aquilo está dentro de mim ou não. Se eu carrego aquilo comigo ou não. E aí, se eu carrego e ela me diz, eu li, eu entrei em contato com isso, e ela me diz que o orgulho é o meu maior inimigo, eu quero ter o meu maior inimigo comigo? Eu quero continuar caminhando com ele? Não. Aí eu vou para o próximo passo. Eu vou buscar mecanismos para me livrar desse inimigo. E como é que eu faço isso? Ah, vai para uma mesa cirúrgica, faz uma operação que alguém vai tirar... Não vai. Não vai conseguir. Eu só vou fazer isso quando eu entrar em contato comigo mesmo. Ou seja, quando eu buscar no autoconhecimento, procurar saber aquele que sou, nessa personalidade que estou. Então, quando eu começo a vasculhar os escaninhos da minha alma, quando eu começo a abrir as gavetinhas que estão aqui dentro, eu vou percebendo quem de fato eu sou, ou pelo menos ter uma ideia de quem eu sou. E o próprio orgulho vai me dizer assim, e a gente muitas das vezes cai nas armadilhas. Não, você não tem orgulho, não, você não é nada orgulhoso. Orgulhoso é o outro. Você não é orgulhoso. Eu acabo de cair na armadilha, deixo de lado aquilo que eu tenho que resolver em mim. É a mesma coisa que você tem uma dor de cabeça e a pessoa diz para você assim, ou você diz para você, não é a pessoa, não é você. Não, é uma dorzinha de cabeça, vai passar. E você deixa. Amanhã você acorda com a dorzinha de cabeça. Ah, vou tomar um remedinho. Remedinho faz aquele efeito passageiro. De noite, a dorzinha volta. Aí você, no outro dia, acorda com a dor um pouquinho mais latente, um pouquinho mais, né, doendo um pouco mais. Você toma 2 comprimidos. E por aí vai. Isso fisicamente falando, materialmente falando. A dorzinha dá um descanso, uma trégua. No outro dia, ela aparece. Para que eu possa resolver isso, eu preciso lançar mão do que a ciência hoje me traz. Eu vou fazer uma, né, tomografia, qualquer coisa nesse sentido.
E aquela dorzinha que apareceu, né, há 5 meses atrás e que eu deixei, que era um carocinho, hoje é uma bolinha de ping-pong, é um caroço que eu tenho no cérebro e que tenho que operar. Isso fisicamente falando. Quando, moralmente falando, o espírito, eu estou diante de uma experiência, de uma situação que eu sou colocado ali naquele momento e eu deixo passar, assim, não, é ela que está errada, eu não quero saber, é ela que se exploda, ela que morra, e a gente tem esses rompantes, eu estou alimentando esse câncer moral. E isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até um dia que eu vou explodir. Porque o espírito não pode manter consigo egoísmo, vaidade e orgulho. E a doutrina ensina isso. Então, quanto mais eu alimentar isso em mim, mais eu vou sofrer em algum momento da minha vida. Daí o sofrimento nosso de cada dia. Porque eu não quero enxergar isso. Eu quero enxergar que o outro tem, mas eu não enxergo que eu tenho. Então eu tenho que mudar, né, essa direção. Eu tenho que entrar em contato comigo e descobrir onde estão tudo isso que me atormenta hoje, que não está com o outro, está com você, está comigo. Então, a cada vez que eu estou em contato com a doutrina dos espíritos, eu estou entrando nas conclusões que eu preciso entrar para poder resolver aquilo que me agonia, aquilo que me traz mal-estar. Porque traz. Tem dias que a gente acorda, se não passa vocês, passa comigo, que a gente sente uma angústia, né? A gente não tem vontade de sair. A gente quer ficar em casa. A gente quer se trancar, quer isso. Por quê? Se no dia anterior eu estava na rua, estava feliz, estava trabalhando, estava fazendo, acontecendo. Por que essas mudanças? Essas mudanças é porque a gente não busca saber quem realmente nós somos. Então, é esse o movimento que eu tenho que fazer, né? Na outra é até 10 para as 11, né? Tá. Na outra é uma comunicação de Pascal, que diz assim: quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa vos prepareis para esse favor pelo recolhimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral, não é o seu progresso, é o progresso geral. Porque, lembrai-vos, aí aqui Joana falou do orgulho, ele vai falar do egoísmo. Porque, lembrai-vos, o egoísmo é a causa de retardamento de todo progresso. Vocês já repararam o quanto que a gente usa, e isso fica impregnado no nosso ser, quando você quer se referir àquele ser que você gerou, que você deu vida, como é que você fala? Meu filho. Quando você casa com alguém, meu marido. É seu? É de propriedade nossa? O meu filho é meu, me pertence? Né? E aí passa o egoísmo. Por que que o filho dela não é meu filho? Já que a gente acredita na reencarnação. Quem pode dizer que você já não foi minha mãe em outra reencarnação? Então, por que que eu não trato todo mundo por igual? Porque isso vai acontecer, gente. Todos nós somos irmãos. Eu tenho que tratar o filho do meu vizinho da mesma forma que eu trato meu filho. É lógico que a gente não consegue fazer isso ainda, mas a gente pelo menos tem que saber isso, para que isso se firme dentro de nós. Eu tenho que tratar o meu irmão de sangue como qualquer outra pessoa, porque todos nós somos irmãos. Então a gente tem que começar a eliminar de nós essa questão do possessivo,
do meu, porque nada é meu. É tudo por empréstimo. Já pararam para imaginar que a gente tem uma família consanguínea nessa reencarnação, né? Formada da forma como está formada, cada um tem a sua. Quando a gente desencarna, acabou essa família, não tem mais, não existe mais, não vai existir mais. Não dessa forma. Por que a gente se apega tanto? Não é para desprezar, não é para nada, não. É para a gente começar a pensar nisso. Porque se eu desencarno apegado às coisas, nem se fala, mas às pessoas é pior. Se eu desencarno apegado à pessoa, sofro eu e sofre a pessoa. Porque a gente vai ficar acorrentado. Vai ficar prisioneiro. Então, isso se chama egoísmo. Então, eu estou pensando só em mim. Meu isso, meu aquilo. Nada é meu, eu não tenho nada. Né? Tudo vai ficar aí e tudo vai se desfazer. Porque eu vou ter que reencarnar de novo, quem sabe com outros espíritos, para formar outras famílias, para ir aprendendo. Porque evolução é isso. Aí, se eu fico só nessa família aqui, eu estou prisioneiro de mim mesmo. Eu estou prisioneiro de uma situação. E o desencarne para essas pessoas que estão aqui é muito complicado, é muito dolorido, muito sofrido. Né? Então, eu conheço várias pessoas, a gente trabalha em centro espírita e eu sou psicólogo também, né? Então a gente conversa com muita gente que a gente percebe que o seu sofrimento está preso no apego pelo outro. É impressionante isso, né? Ou o seu sofrimento está preso em algo, você está atendendo uma pessoa de 60 anos, e ele traz para você um sofrimento que está preso na sua infância. Olha que apego. Não conseguiu se desapegar. Aquela surra que papai me deu quando eu tinha 5 anos. A pessoa está com 60, carrega isso 55 anos. E isso impede a pessoa de caminhar, impede a pessoa de evoluir. Está presa. Né? É complicado para você se desfazer isso? Eu acredito. Mas hoje em dia, então, existem milhões de maneiras de você buscar ajuda, seja onde for. Que mais tem. Né? Aí você quer confiar naquele seu amigo que já passou por isso, mas que não tem nenhuma base nem intelectiva e nem moral para te dizer o que você tem que fazer. Daí a importância do atendimento fraterno no centro espírita. Né? Então é algo que a gente tem que começar a pensar. Nunca dá tempo de acabar tudo, né? Que bom, né? Mas é sempre assim, a gente vai repetindo, vai. O livro está acabando, o ano que vem começa tudo de novo, né? Daqui a pouco vai começar tudo de novo. Eu já li esse livro, já estudei esse livro e os outros há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, há 6 anos atrás, e por aí vai. E cada vez que você entra em contato com ele, é diferente. Por quê? Eu já adquiri determinados quesitos em mim, o espírito, que absorve melhor esses ensinamentos, solidifica. E aí a gente passa a entender melhor do porquê que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso fazer? De que forma eu tenho que lidar com o meu próximo? E é dessa forma que a gente vai construindo. Então, a mediunidade é coisa santa. E se é coisa santa, santamente a gente tem que trabalhar com ela, de graça, sem cobrar. E de uma maneira honesta, de uma maneira coerente. E o melhor lugar para se fazer isso é dentro de uma casa espírita séria, aquela que segue os ensinamentos da doutrina espírita. Muita paz e muita luz e muito amor nos nossos corações. Agradecemos ao nosso companheiro Bira pelo seu estudo
E como ele mesmo já falou, né, já ele tem um contrato mensal com o SEAP, nós vamos ficar aguardando a sua próxima vinda até nós, que é sempre um prazer ter um amigo querido junto a nós. Então, agora nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. E a gente vai solicitando aos médios que se posicionem para que esse momento aconteça. E nós outros que nos encontramos em nossas casas, da mesma maneira podemos nos ligar a Jesus, aos bons espíritos, para que possamos receber esse passe espiritual que chega a nós desde que nós o solicitemos. Senhor Jesus, retornamos agora mais uma vez ao teu coração amoroso e generoso para te pedir como médico, médico de nossos corpos, de nossos espíritos, que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, possamos receber a energia, os fluidos que estivermos necessitando. Que esses bondosos espíritos trabalhadores do nosso SEAP possam, através das mãos amorosas dos médios, nos trazer, nos entregar esses fluidos. E em nome de todos esses trabalhadores bondosos, em teu nome, médico Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início ao momento do passe. Graças a Deus. O Evangelho de hoje, que é o capítulo 10, ele vem nos falar: bem-aventurados os misericordiosos. E o item de hoje é um item extremamente importante em nossas vidas, que é o item 14, que vem falar do perdão das ofensas. E Jesus, nesse item, ele traz uma fala, uma orientação para Pedro, porque Pedro pergunta para ele quantas vezes ele deve perdoar. E a gente pergunta neste momento a nós mesmos: quantas vezes eu devo perdoar aquele o qual eu acho que me ofendeu, que me prejudicou, né? Porque o nosso querido Chico nos dizia que o perdão nos liberta e que nem sempre nós somos vítimas. Então, isso é para a gente refletir em relação ao perdão. E Jesus fala também para Pedro: quantas vezes a gente tem a necessidade de ser perdoado. E o nosso orgulho, como o nosso querido Bira hoje aqui falou bastante sobre o orgulho, o nosso orgulho nos permite que nós possamos perdoar ao nosso irmão. Porque a gente necessita sempre de perdão, porque nós ainda somos espíritos com muitas dificuldades na nossa caminhada. Então, a mesma medida que nós necessitamos desse perdão, nós também devemos ofertá-lo a quem nos possa ter ofendido. Mas, para que a gente faça isso, a gente tem que fazê-lo de coração.
Não adianta somente eu dizer, eu te perdoo, com as palavras, e não um sentimento, esse sentimento que é o sentimento de perdão, de sermos misericordiosos com o nosso semelhante, como nós também precisamos dessa misericórdia. Quando a gente não perdoa, a gente passa 24 horas ao lado da pessoa que nós achamos que nos ofendeu. A gente dorme, acorda, toma o café da manhã, começa nossas atividades, almoça, lancha, janta e vai dormir ao lado dessa pessoa. Por isso que o Chico nos diz que o perdão nos liberta. O perdão é libertador. A gente não diz com isso que nós aprovamos o comportamento daquela pessoa, o ato, mas também da mesma maneira nós vamos nos voltar para nós. Aquela pessoa, ao nos perdoar, também não nos diz que aprovou aquele nosso ato. Ela nos diz de coração que nos perdoa, porque ela sabe que também precisa do nosso perdão. Então vamos agora voltar mais uma vez ao coração amoroso e generoso do nosso querido Jesus. E agradecer a Ele como mestre, como médico e como pastor de nossas vidas. Agradecer tudo que nesta manhã recebemos. Agradecer e agradecer a esta casa que abre as suas portas a nos receber. Então, em nome de todos os espíritos, trabalhadores do nosso SEAP, em nome do nosso muito amado altivo Panfiro, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião de passes e estudos da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Como hoje, só para a gente finalizar, né? E vender os nossos bombons que estão lá na livraria, as caixas de bombom, que só vão engordar o nosso espírito. Eu sempre gosto de falar isso. Como hoje o nosso querido Bira trouxe o estudo do Livro dos Médiuns, tem um bombom que se chama o Livro dos Médiuns. A caixa é o Livro dos Médiuns e está numa promoção de R$ 25,00. E o Evangelho também é outra caixa, né, de R$ 10,00. E o Livro dos Espíritos está a R$ 16,00. Então, que nós possamos dar uma passadinha lá na livraria. E um bom dia para vocês todos.